Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre metalurgia dos não ferrosos. Hoje nós vamos falar sobre os processos de redução de óxidos metálicos. Diversos metais podem ser produzidos através dos processos de redução. O ferro é um deles, não vai ser o nosso foco estudar o processo de produção de ferro, por redução que acontece lá nos altos fornos, principalmente, e em fornos de redução direta. Falando agora sobre não ferrosos, nós temos o cromo, o manganês e o estanho que nós podemos obter através de processos de redução. Nós temos prata, platina e paládio, que não é um processo de redução tradicional que acontece na presença de um agente redutor. A prata, a platina e o paládio pode ser mais considerados um processo de decomposição térmica. Como nós podemos ver nessa, nessa, nessa tabela, o óxido de prata, o óxido de platina e o óxido de paládio, eles podem ser decompostos em alta temperatura em, em prata metálica, platina metálica, paládio metálico. Aqui nós temos as temperaturas em que isso acontece. Fica aí como uma prática para treinamento, realizar, encontrar qual é o ΔG, a equação de ΔG para essas três reações, determinar se essas temperaturas estão adequadas ao processo. Os processos de redução, em geral, vão acontecer na presença de um agente oxidante, então nós não iremos falar muito sobre prata, platina, paládio, mas além de acontecer na presença de um agente redutor, ele pode acontecer, de um agente redutor gasoso, ele pode acontecer na presença de um metal sólido, como o alumínio e o magnésio. O alumínio e o magnésio têm grande afinidade pelo oxigênio e na presença de um óxido, ele consegue então roubar o óxido do outro metal e se oxidar. Nós vamos falar dele mais para frente. Então a reação básica de redução de um óxido metálico é o óxido MeO mais carbono, formando metal mais o CO, ou o óxido, um MO, mais o carbono, formando 2M mais CO2. Esse M é só uma sigla genérica para um metal qualquer. Claro que, trabalhando com um metal que porventura possua um número de oxidação diferente de 2, como é nesse caso, nós teremos que fazer o balanceamento adequado da reação. Mas, via de regra, essa é a equação básica de redução dos nossos metais de interesse. Aqui entra um ponto importante, olha, essa aqui é uma equação clássica de redução, porém na presença de carbono sólido. Essa reação é muito bonita, porém na prática isso aqui não vai ser totalmente eficiente. Vamos pensar no processo de redução direta e vamos pensar até no processo de redução direta do ferro, que é um processo mais clássico. Por si só, o processo de redução direta ele é bem simples. Você tem esse processo já foi realizado há muitos anos atrás, na verdade. Os processos de redução direta do ferro, mais de 400, 500, 600 anos, eram feitos de maneira bem simplificada. Você tinha uma camada de minério, do óxido que você quer reduzir, no caso do ferro, uma camada de cobre, você entrava com um fole aqui ou algum dispositivo para injetar oxigênio e reduzir. Nós podemos pensar que a redução acontecia aqui com o coque, o carvão, e o óxido de ferro, que seria então a reação entre
carbono e o óxido. Na verdade, isso não acontece. É soprado aqui oxigênio, o oxigênio queima com o carbono. Essa queima vai formar CO e a reação vai acontecer entre o óxido e o CO, não entre o carbono e o óxido. Por quê? A reação até poderia acontecer nas temperaturas adequadas, mas a reação química depende de um contato íntimo entre os reagentes. E um contato entre dois sólidos é limitado pelas suas áreas superficiais. Então, a cinética de reação desse processo seria muito lenta. Já a cinética de reação de um gás em contato com o óxido ela é muito mais eficiente. Então, apesar de muito bonitas essas equações, na prática elas não vão acontecer na velocidade adequada para um processo. Em geral, eu vou queimar o meu carvão, seja ele na forma de carvão mineral, carvão vegetal e coque, e vou gerar um gás redutor. Nesse caso, o CO. E aqui então nós temos a nossa reação escrita com CO, o meu óxido metálico mais o gás redutor CO vai formar o metal e liberar CO2. Esse aqui é um dos gases redutor. Um outro gás redutor muito utilizado é o H2. Então, MO, o óxido, na presença de H2, vai formar o metal e liberar água. Esse H2, na maior parte das vezes, ele pode ser oriundo até do gás natural também. Apesar que o próprio gás natural ele é um gás redutor para a gente. Vamos fazer um exercício então para treinar essa nossa noção. Determinar se a redução de MnO pelo carbono procede espontaneamente a 1200 graus Celsius nas condições padrão. Se a letra A não for positiva, ou seja, se não for viável, determine as condições de trabalho para tornar a redução viável. Faltou um Ozinho aqui, né? MnO mais carbono, formando Mn mais CO manganês. O ΔG0 da reação é indicado para a gente. Na temperatura indicada, o ΔG0 8680. ΔG0 só é válido para indicar a espontaneidade de reação se nós estivermos trabalhando com todos os participantes da reação nas condições padrão. Se a minha reação como um todo está nas condições padrão, nesse caso a nossa análise é nas condições padrão, logo a pressão desse CO tem que ser 1 atm. Observe que não é a pressão total, é a pressão do CO, porque é a condição padrão. E todos os outros sólidos devem estar puros. Essa não é de fato, algo fácil de manter durante o meu processo, até porque eu tenho um gás só, e muitas vezes eu vou trabalhar com uma mistura de gases, principalmente quando eu trabalho com a queima, por exemplo, de um combustível fóssil como o coque. O coque, na presença de oxigênio, vai formar CO e vai formar CO2, então aí já de cara a queima do coque já não vai formar um gás puro para a gente em CO, vai formar aqui CO com CO2. Outro ponto que vai atrapalhar os processos trabalhar em condições padrões também é que, em geral, também não vou queimar o coque com oxigênio puro. O oxigênio puro é muito caro, mas nós temos uma fonte muito grande de oxigênio disponível, que é o ar, né? O ar que nós respiramos, o ar que está em toda a atmosfera, ele possui em torno de 21% de oxigênio. Então, muitas vezes eu vou soprar o oxigênio. Então, eu vou ter uma mistura de CO, de CO2, de N2, que está presente
atmosfera, parte de oxigênio que não foi queimado no processo devido à cinética, mais alguns outros gases. Então observe que a própria mistura do gás redutor bem simples, que é a queima de ar com coque, já não vai gerar um gás 100% puro. E o próprio carvão, se essa reação acontecesse de fato com o carvão, como nós vimos aqui, nós estamos analisando ela com carvão, mas ela não vai acontecer lá com o CO. Mas se acontecesse, o carvão que nós trabalhamos, como coque, ele pode não ter essa atividade igual a 1, né? Devido às impurezas desse componente. Mas na prática industrial e nos nossos cálculos termodinâmicos, nós podemos considerar igual a 1, sim. Será uma simplificação bem válida. Dessa maneira, nós percebemos que o ΔG é igual a 8.680 calorias por mol, e esse ΔG é positivo. O ΔG positivo indica que a reação não é espontânea nesse sentido. Então, em que condições que essa reação será espontânea? Vamos trabalhar aqui com o K de equilíbrio. O K de equilíbrio é igual à atividade do manganês multiplicado pela pressão de CO, dividido pela atividade do óxido pela atividade do carbono. A atividade do óxido, do carbono e do metal será igual a 1. Só sobra para a gente aqui a pressão do CO. Observe que aqui estamos mantendo a pressão, a atividade do carvão, apenas para analisar qual a influência dessa atividade no processo. Mas poderíamos estar considerando ela bem próximo de 1. Isolando esse termo e analisando o K de equilíbrio, nós vamos achar que P de CO é igual a 0,052. Significa que se a pressão de CO for menor que 0,052, a reação começa a acontecer, pois o ΔG vai ser menor que 0. Se o P de CO for igual a 0,052, ΔG é igual a 0, e a reação também não acontece por estar numa linha de equilíbrio. Se for acima de 0,052, aí que não acontece mesmo. Ok? Analise a influência da variação da atividade do carbono nesse processo. E como exercício para vocês, estou deixando mais exercícios para vocês pensarem, pois já passamos por diversas aulas e já trabalhamos bem alguns conceitos termodinâmicos. Então é importante, agora que nós paremos em alguns pontos do nosso vídeo, anotemos, né, essas equações no caderno e que façamos um esforço mental para analisar a influência de algumas variáveis, e essa aqui é muito importante para a gente. Então, avalie a influência da atividade do carvão. Imagine que você tenha um carvão com uma quantidade de impureza elevada e a sua atividade diminui. Se essa atividade do carvão diminuir, a pressão do CO deve aumentar ou diminuir para o processo ocorrer. Faça uma análise, por exemplo, considere a atividade do carvão igual a 0,9. E qual que deveria, então, ser a pressão de equilíbrio do CO que vai determinar se a reação ocorre ou não. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, não guardem dúvidas para vocês. Ok? Não é momento de guardar dúvidas. Vamos fazer um novo exercício na redução do óxido de tungstênio com H2 a 1400 graus Celsius. O passo que limita termodinamicamente a redução final é a redução do dióxido para produzir o tungstênio metálico. Desejo determinar qual deverá ser a máxima concentração de vapor de água que se pode ser tolerada na atmosfera redutora do forno. Vamos fazer um exercício para nós treinarmos a redução do trióxido de tungstênio, o WO3, com gás hidrogênio a 1400 graus Celsius. O passo que limita termodinamicamente a redução final é a redução do dióxido para produzir tungstênio metálico. Desejo determinar qual deverá ser a máxima concentração de vapor de água que pode ser tolerada na atmosfera redutora do forno.
A reação com química utilizar é a segunda. Essa reação ocorre em duas etapas, WO3 formando WO2, WO2 formando o tungstênio metálico. O exercício disse que o processo que controla a reação é o processo como um todo é a segunda reação. Então, analisando apenas a segunda reação, nós temos WO2 mais 2H2 formando o tungstênio mais 2H2O. O ΔG dessa reação é esse aqui. Quem tiver em dúvida em como encontrar o ΔG zero da reação, volte nas nossas primeiras aulas através de dados termodinâmicos. Você pode ir dos valores das equações de calor específico, ΔH padrão a 298, ΔS padrão a 298, você encontra o ΔG zero padrão para qualquer temperatura. Ou nós podemos usar os dados termodinâmicos para metalurgistas e encontrar as nossas reações de maneira bem mais fácil. Quem tiver dúvida em como utilizar os dados termodinâmicos para metalurgistas para encontrar essas reações, entre em contato comigo, não fiquem com dúvida, não é momento para guardar dúvida. Fique à vontade então em enviar um e-mail, entrar em contato ou pelo nosso portal, mandar mensagens por qualquer lugar, até por aqui mesmo, não tem problema nenhum. Então, eu sei que ΔG é igual a ΔG0 mais RTLN de Q. No equilíbrio, eu vou dizer que o ΔG é igual a zero e vou chegar na seguinte equação. Ln de K de equilíbrio igual a Ln do P de H2O sobre o P de H2 ao quadrado. E isso é igual a menos ΔG0 sobre RT. Observem aqui que eu tirei o Ln dos dois lados da minha reação, porque assim eu consigo obter uma maneira de linearizar a equação. Daqui a pouco nós iremos ver qual a função de linearizar a equação. Mas observem que eu posso escrever a equação dessa maneira aqui. Dessa forma, olha, Ln de um termo ao quadrado é a mesma coisa que 2Ln. Então a minha equação fica Ln de P de H2 sobre P de H2O é igual a 14,69T menos 19.050 dividido por 2RT. Esse 2 veio desse 2 aqui, que pulou para cá, daqui pulou para cá. E então, resolvendo na temperatura que eu quero, eu sei que Ln de P de H2 sobre P de H2O é igual a 0,831. Logo, P de H2O sobre P de H2 é igual a 2,3. E eu sei também que a pressão total do meu sistema, que eu vou considerar que só tem H2O e H2, é igual a 1. Resolvendo esse sisteminha aqui, eu vou observar então que a pressão de H2O deve ser menor do que 70%. Na verdade, a fração parcial do meu H2O deve ser menor do que 0,7. Vamos finalizar a primeira parte da nossa conversa por aqui. Na sequência, iremos falar da redução por misturas de gases. Muito obrigado a todos vocês e até mais.